Estamos de volta. Então, que bom, né? Nosso palestrante de agora é o empresário, administrador de empresas, teólogo leigo, filósofo clínico Beto Colombo. Além disso, Beto é palestrante, escritor, Beto é membro da Academia Criciumense de Letras, ele é membro do Instituto de Filosofia Clínica do Sul de Santa Catarina, também é coordenador do curso de pós-graduação em Filosofia Clínica pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESCO, e ele é o fundador da Anjo Tintas e atual presidente do conselho da mesma. Na sua palestra, Beto Colombo vai nos falar sobre caminhos existenciais em busca do autoconhecimento. Lá nessa palestra, Beto vai relatar a sua historicidade, que começa lá com seus avós. E muito mais, vai falar sobre a sua trajetória de vida pessoal e profissional até os dias de hoje. Vamos assistir a palestra do Beto? Eu tenho certeza que você vai gostar, ok? Queridos participantes, eu vou contar para vocês a minha historicidade, que ela se inicia bem antes de eu nascer, vamos dizer assim. Os meus bisavós, eles vieram para o Brasil em 1892. Eles viviam numa comunidade na Itália, na Lombardia, chamada de Vaprio d'Adda, próximo a Canônica d'Adda, próximo a Bergamo, Milano. Eles viviam em pequenas comunas, mini-comunas, que eram propriedades cercadas, aonde existia o patriarca da família e os filhos, primos, netos, todos viviam dentro dessa comunidade e eles trabalhavam para o bem comum, trabalhavam para todos. O importante ali era a comunidade em si. E o patriarca, por sua vez, coordenava esses trabalhos através de mutirões e representava, então, essa comunidade. O meu avô foi convidado, então, por uma propaganda de uma empresa chamada Companhia Metropolitana, a vir para o Brasil, que eles estavam dando terras aqui no Brasil. Existia um período de grande fome no norte da Itália. E eles vieram, então, em busca de qualidade de vida, até de sobrevivência. O meu avô veio para o Brasil com 8 anos de idade. Eles chegaram, então, depois de 30 dias viajando pelo mar. Eles chegaram no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro vieram até Imbituba, e de Imbituba, então, caminharam em torno de 200 quilômetros a pé, por picadas, e chegaram até nessa Companhia Metropolitana em Nova Veneza. A ideia do meu avô, então, era ganhar essa terra, e ganhou em torno de 90 hectares de terra, próximo do distrito de Riumaina, hoje é conhecido como a Montanha do Caravaggio. E ali, então, ele veio, meu bisavô, com o avô e seus filhos, e começaram a criar, então, aqui no Brasil, essa mini-comuna. A primeira lembrança que eu tenho já é em 1963, já. Então, o meu pai, filho do meu avô, do meu bisavô, né? Ele começa, então, ele recebeu uma casa do meu avô, que construíram em mutirão, e então ele começa a trabalhar com o meu avô, então, em agricultura, plantando milho, arroz, feijão, criando porcos, galinhas, trabalhando com leite, venda de leite. E ali era uma agricultura de sobrevivência daquela família. E viviam muito melhor do que viviam na Itália. Ali nessa nossa comunidade tinham 6 casas. Eu lembro das casas dos meus tios, dos meus avós, os meus bisavós bem velhinhos, em seguida morreram. Tal. Eu tive um contato muito grande com o meu avô, Celeste Colombo.
Tive um carinho especial por ele, a minha avó Pierina. Bem, em 1970 eu começo então a estudar numa escola próxima a essa vila, que nem nome tinha na época. Eu começo a estudar então nessa escola isolada municipal da Vila Visconde. Ali estudava então o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano todos juntos. Separavam por filas, o quadro negro eram separados também em 3 partes e eu fui alfabetizado ali. Na 4ª série eu já tive que me deslocar para 5 quilômetros, a gente tinha que caminhar a pé para chegar até uma escola estadual. Ali nessa escola isolada, eu aprendi muito cedo a me defender de hoje chama-se bullying, né? Mas na época a gente chamava de sacanagem mesmo, né? Existiam mais ou menos dividiam os baiecos, ou os badiecos, como eram conhecidos, e os italianos. Os italianos eles passaram por um período inclusive de perseguição, por aquela entrada equivocada na guerra com Hitler e tal. E aqui na nossa região os italianos foram proibidos de falar italiano. E o meu avô, inclusive, teve época que chegaram a pegá-lo para prendê-lo, né? E proibiram então que se falasse a língua italiana. Então nós éramos conhecidos nessa escola dos italianos, não era italiano, era italiano paparrã. E cedinho a gente já começou a criar alguns amigos que nos defendiam, né? E aprendemos a se livrar bem cedo de não entrar nessas enrascadas de molecagem. O que nós fazíamos? Na parte da manhã a gente estudava, na parte da tarde nós trabalhávamos na agricultura, na roça e também na criação de animais, tratar animais e tudo mais. Meu pai era um bom negociante de juntas de boi. Ele domava terneiros e vendia juntas de boi, parelhas de boi. Né? Eu lembro muito bem que o nosso brinquedo preferido nos finais de semana era fazer trilha por aquelas montanhas do Caravaggio e caçar passarinhos, comer frutas silvestres, também jogar futebol. Eu lembro que naquela cidadezinha ali onde a gente vivia, naquelas 6 casas, naquela mini comuna, vamos dizer assim, nós escutávamos nos finais de semana, por exemplo, aquelas 6 casas escutavam o rádio, todos no programa do Tunico e Tinoco. Então, a gente aprendeu a gostar de músicas caipiras, né? Não sertanejas, caipiras. Mas eu gostava muito, muito também das músicas do Raul Seixas, eu gostava das músicas dos Beatles, da Janis Joplin. Eu lembro quando chegou o disco da Janis Joplin num primo nosso, nós íamos longe para escutar as músicas da Janis Joplin, Beatles, Elvis Presley. E a gente ouvia muito isso. Lembro da Copa de 1970, de 74. E ali por 1975, eu já começo a perceber que nós vivíamos numa ditadura militar. Eu já tinha mudado de escola, já estava numa escola estadual, e começo a perceber, então, que nós estávamos numa ditadura militar e que não estava muito legal para o Brasil por causa disso, as perseguições. E eu começo, então, a participar de grupos de jovens da Igreja Católica. Primeiro como assistindo isso, né? E em seguida eu começo a perceber, ali para 76, o estrago que as minas de carvão estavam fazendo no nosso terreno, onde o terreno que o meu bisavô tinha ganhado e que o meu avô já tinha dividido entre os filhos, as partes das casas, mas que o trabalho continuava comum. E quando as minas de carvão vieram naquela nossa comunidade, nós deixamos então de viver o nós para viver a individualidade. Isso veio muito com a pregação da própria
das minas que vieram lá, porque o meu pai, ele deixou de valorizar em si a comunidade em si, a família em si, junto com meu avô, com os tios, e ele foi ser mineiro, foi trabalhar na mina. E na mina ganhava-se então por produtividade, ou seja, existiam as tabelas que teria que tirar, que eram vagonetas de carvão de mais ou menos 200 quilos cada um de carvão. Cada vagoneta daquela que se tirasse a mais da tabela, eu lembro que a tabela que meu pai tinha que tirar era 22 vagonetas, e tudo que ele tirasse a mais, ele ganhava um valor em cima disso. E existia aquelas conversas de que você pode, você é capaz. Então deixou de se valorizar o nós para se valorizar o eu. Você pode, você é o cara, você consegue, eu sou o mais forte. Eu lembro dessas disputas que existiam aí. E lembro também do estrago que as minas fizeram no nosso terreno. Começou a haver rachaduras no terreno, a água começou a ir para baixo das minas. No outro momento, os rejeitos de carvão eram depositados a céu aberto, que por sua vez, quando chovia, aquele enxofre entrava dentro dos riachos, dos córregos d'água, dos açudes. Nós até achávamos bonito aquilo, porque os peixes ficavam tontos, nós pegávamos os peixes tudo de uma vez. E depois fomos perceber que os rios estavam morrendo. E hoje o Rio Maina não passa de um rio de sangue, né, que corre entre o nosso bairro lá. Em 1977, eu começo a conhecer então um movimento chamado de Teologia da Libertação, as comunidades eclesiais de bases. Primeiramente, o padre Miotelo, eu lembro um episódio que eu vim aqui na igreja matriz de Criciúma, na paróquia São José, e o padre Miotelo negou a comunhão para um dos mineradores aqui da cidade de Criciúma. E ele, a hora que o minerador foi tomar a comunhão, ele disse assim: não, os teus mineiros estão tudo de greve, vai lá, te reconcilia com eles para depois vir tomar a comunhão. E aquilo foi muito forte para mim. Eu disse: olha só o que está acontecendo aqui. E eu gostei disso, eu gostei. E eu fui então conhecer o que era essa teologia da libertação. E comecei a repensar um pouquinho as regras lá de casa. As regras da nossa família, que vinham do tempo do meu avô, eram mais ou menos assim. As mulheres, elas podiam estudar até aprender a ler, escrever, a somar e a subtrair. Os homens, eles já poderiam fazer até a quarta série, eles podiam já dividir, já a divisão podia entrar na... Quando eu cheguei na escola, já tinha se quebrado um pouquinho essas regras da casa, e então a gente podia fazer até a oitava série, desde que fosse à noite, porque durante o dia tinha que trabalhar na agricultura. Imagino que foram meus irmãos mais velhos que conseguiram quebrar essas regras. Quando eu cheguei na oitava série, eu tinha que tomar uma decisão muito forte, porque quando tu terminava o ginásio, tu tinha que sair de casa. Ou tu saía de casa, ou então tu poderia ficar em casa, mas tu deveria trabalhar fora, arrumar um emprego e pagar uma pensão para ficar em casa. Então essa foi uma das primeiras decisões que eu tive. E eu tinha muita vontade de estudar, de continuar meus estudos. E eu fui estudar então numa escola a 5 quilômetros de casa, chamava-se Escola Cenecista 27 de Julho. Mas me matriculei, então eu precisava arrumar um emprego. E fui então a trabalhar de descarregador de cimento numa empresa aqui no centro da cidade de Criciúma. Então eu trabalhava durante o dia, né? E à noite, às 7 horas da noite, eu tinha que estar entrando no colégio. Fui estudar técnico em contabilidade, e era um curso que não tinha muito a ver comigo, mas era o único curso que tinha nesse bairro onde eu vivia ali.
E chegou um momento que essa escola, que não era gratuita, né? Nós tínhamos que pagar uma mensalidade, a mensalidade meio que dobrou. E com aquela minha cultura das minas de carvão, daquelas greves, teve momentos aqui na cidade que houve pessoas que colocaram dinamites na cintura. Eu lembro que eu participei do movimento Diretas Já. E nessa empresa que eu fui trabalhar de descarregador de cimento, eu consegui então ir até o terceiro ano do curso técnico de contabilidade. Eram 4 anos, porque era quase que uma faculdade de contabilidade, né? Na época tu podia assinar como contador. Porém, como a gente não conseguiu reduzir a mensalidade, o nosso comando de greve, então, resolveu que nós deveríamos sair da escola. E eu recebi um convite, então, de um padre ligado ao movimento da teologia da libertação para me estudar teologia. Aqui, a minha história ela começa a ter uma divisão aqui. Eu vou estudar teologia e eu começo a perceber algumas injustiças que estão acontecendo no mundo, na nossa cidade, essas questões de exploração de pessoas por parte de alguns empresários, principalmente ligado à área da mineração. Nessa época eu já namorava a minha esposa, Albani, e eu vou então estudar teologia. Eu trabalhava tive uma passagem de vendedor de sapato, depois do descarregador de cimento eu fui vendedor de sapato, e cheguei a trabalhar 3 meses como bancário num banco da cidade. Foi uma experiência muito ruim para mim, porque fui trabalhar na área de contabilidade e não gostei daquilo. E então, ali eu tive certeza que eu tomei a decisão certa de não ter continuado a contabilidade. E a teologia estava me fazendo muito bem. Em 1986, eu então fundo a Anjo Química do Brasil. Uma empresa pequenininha, na garagem de casa, muito pequena. Lembre que eu era estudante de teologia, então essa empresa nasceu praticamente uma comunidade também. Onde é que a gente foi recrutar pessoas? Eu fui atrás de um irmão mais novo, de um compadre, de um amigo do bar, de uma professora de teologia, e todos vieram comigo e nós então montamos essa empresa, que hoje é a Anjo Química do Brasil. E começamos a ganhar um dinheirinho, a empresa foi crescendo, os lucros que a empresa dava nós dividíamos. Ali nessa empresa nós tínhamos horta comunitária, nós tínhamos criação de porcos, nós tínhamos criação de galinha, criação de peixe, nós tínhamos o lazer em comum. Nada mais era do que uma comunidade eclesial de base formada pela teologia da libertação da Igreja Católica. A empresa estava indo muito bem. Em 1994, nós tivemos uma multa da Receita Federal que veio, olhou a nossa contabilidade e disse que aquilo não era jeito de fazer contabilidade, nos multou. A nossa contabilidade era feita fora da empresa, nos multou. E o que nós fizemos? Nós entramos em oração, fizemos um retiro e começamos a rezar, então, a orar, para que aquilo fosse resolvido. E pegamos um advogado da cidade e ganhamos aquela questão, ganhamos aquela multa. E isso nos empoderou, né? E a empresa foi crescendo, lançou novos produtos, aquele grupo de pessoas foram crescendo, veio gente que já não era tão amigos assim, de compadre, irmãos, irmãs, cunhadas, e gente ligada à igreja, principalmente. E em 1997 nós fizemos uma grande fábrica, ou seja, aparecemos e atraímos a fiscalização novamente para dentro da empresa. Só que agora eles vieram preparados, 3 fiscais, e tiveram 1 ano para fiscalizar a empresa.
E no dia 20 de dezembro de 1997, eles aplicaram uma multa na nossa empresa, desqualificaram a nossa contabilidade e a multa, dessa vez, nem Jesus Cristo resolveu mais, nem as orações resolveram mais. Eles sequestraram todos os bens da empresa, todos os meus bens particulares, que não eram muitos, nossos carros, o automóvel que eu andava, o automóvel que a minha esposa levava os filhos para o colégio. Nessa altura eu já tinha 2 filhos. E nós resolvemos, então, na época, pedir ajuda para os funcionários. Alguns, de pronto, botaram a casa à disposição, poucos, mas a maioria deles disse, não, a empresa é tua, isso é contigo, não temos nada a ver com isso. E ali, então, foi uma grande decisão para mim. Eu tive que abandonar minhas crenças em comunidade e voltar para o banco de escola, então, para estudar administração de empresa. Em início de 1998, eu vou fazer, então, uma faculdade de administração, vou fazer uma especialização na Fundação Getúlio Vargas. Eu contrato administradores experientes e começam a vir, então, junto com essa administração de empresa, começam a vir as rotinas, a contabilidade de uma forma... Trouxemos a contabilidade para dentro da empresa, fizemos uma contabilidade em regime internacional, a empresa começou a ganhar prêmios, começou a ir muito bem, veio a ISO 9001, a ISO 9002, os procedimentos todos. Nós começamos a viver por procedimentos a empresa. E aquilo estava fazendo muito mal. Imaginem vocês que em 1998 eu pesava 80 quilos, e em 2003 para 2004 eu estava pesando 92 quilos. Eu tinha engordado. Eu estava muito ruim, com a boca cheia de aftas, estômago, taquicardia. E um dia um médico da cidade disse assim, olha, precisa parar, tu estás estressado, tu tem que ver o que está acontecendo contigo, eu recomendo que tu te interne num spa, que onde tenha... E me recomendou então um spa em Gramado, chamado CUR, lá onde tinha acompanhamentos psicológicos. Fiquei 2 semanas lá internado, perdi peso, comecei a fazer uma terapia breve lá. E lá eu tomei uma decisão de que eu deveria fazer um sucessor, que aquela empresa era muito pesada para mim. Aqueles procedimentos, seguir rotinas, aquele cara que abriu uma picada lá na frente, que desbravava o Brasil com vendas, tinha morrido ali. Virei um burocrata atrás de uma mesa, resolvendo questões fiscais, questões financeiras. Eu decidi que aquilo não fazia parte mais do meu mundo. E voltei então a caminhar em trilhas, voltei a escrever poesias, voltei a ouvir música, a escrever música, comecei a tocar em bandas de música novamente. De vez em quando eu até ia para esse mundo da música, das caminhadas, mas eram só lampejos de mudanças, né? Mas em 2004 eu vi que eu precisava mudar. E eu resolvi então que eu ia fazer um sucessor e que eu ia cuidar das estratégias da empresa. Em 2005 fui estudar em Barcelona, estudar sobre planejamento estratégico, estudar o case do El Corte Inglês, da loja Zara, junto à Universidade de Catalunha, em Barcelona. Meu filho mais velho foi junto, Felipe. E depois de algum tempo que nós estávamos lá estudando, recebemos um telefonema que a nossa empresa tinha pegado fogo. E aí voltamos. Quando chegamos aqui, foi impressionante o que a brigada de incêndio da empresa e os nossos diretores fizeram. Eles já tinham resolvido tudo. Aquela empresa que era tinta de impressão, que era isolada da nossa empresa maior, da nave-mãe, como nós chamamos,
Eles tinham colocado a empresa dentro da nave-mãe e continuado a vender, venda não tinha caído, e isso inflamou aquela equipe, né? Meu Deus, como são profissionais, eficientes, e poxa, eu relaxei, disse, é por aí mesmo, é a coisa certa que nós estamos fazendo. Peguei a família, então, e fomos para Jurerê, onde nós tínhamos uma casa de praia. Isso tinha sido em outubro de 2005. Em dia 13 de janeiro de 2006, segundo fogo. Só que agora não mais numa empresa pequena, numa unidade de negócio. Tinha pego fogo na unidade mãe, onde poderia queimar tudo. Eu lembro que minha esposa e meu filho mais novo vieram de carro e nós conseguimos um helicóptero e viemos por cima, então, para ver o que a gente podia contribuir para salvar a nossa empresa. E queimou bastante coisa, a gente chegou rápido. Os corpos de bombeiro fizeram um trabalho fantástico. Nosso grande medo era que tinha notícia de que tinha gente dentro da fábrica, mas graças a Deus ninguém se queimou, ninguém se feriu. Algumas pessoas intoxicadas sim, mas não a ponto de ser algo grave. E dali em diante a gente fez uma reunião e a minha decisão foi que eu deveria voltar para a empresa. Então vejam bem, em 1998 era uma empresa que era uma empresa comunidade, ou seja, o importante ali era um nós, era uma mini comunidade, era uma comunidade eclesial de base. E a religião era importante nisso. Em 1998 eu me transformo então no eu administrador. Agora, em 2006, eu já me transformo na própria empresa. Eu, empresa. Só que com um problema sério, porque a empresa estava queimada, a empresa estava destruída. Eu faço uma intervenção então, em todas as áreas da empresa e viro um ditador da empresa. Eu começo então a não deixar os meus diretores tomarem decisão. Eu interfiro em todas as áreas. E imaginam lá que eu estava mal quando aquelas rotinas me incomodavam, que fiquei doente. Vocês podem imaginar o que aconteceu comigo, né? Teve um episódio que um vendedor me trouxe uma copiadora errada, me enganou. Eu atirei a copiadora pela janela em cima do vendedor lá embaixo. Eu virei um monstro dentro de casa, estressado. Não via mais ninguém, e o que acontecia na empresa acontecia comigo. E aí eu tomei uma outra grande decisão na minha vida, que eu ia vender a empresa, que aquela empresa que para mim era um meio de vida, estava se transformando num meio de morte. E eu tomei a decisão que eu ia fazer o caminho de Santiago, que era um sonho da teologia lá em 1992, e que eu ia colocar em prática agora. E convidei um amigo que já tinha feito na cidade, Manuel Mendes. A princípio eu ia fazer sozinho. Aí quando o Manuel soube que eu ia fazer o caminho, eu disse, que legal, tal. E eu convidei para ir junto, me tranquilizou ele ir junto. Foi um outro empresário também. E nós fomos fazer o caminho de Santiago de Compostela. E eu voltei com a minha decisão tomada. Aquilo me fez muito bem. Lutei muito nesse caminho, sofri bastante. Cada vez que eu entrava em contato comigo mesmo, eu sentia que eu tinha me tornado uma pessoa muito ruim, que eu estava perdido, que eu não achava mais o caminho de casa. Eu me lembro que na época tinha um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan, que tinha o sargento John, que quando ele vai em busca desse soldado, ele vai com uma equipe, e essa equipe vivia inclusive fazendo jogos para se descobrir qual era a profissão do sargento John antes dele ir para a guerra. E tem um momento que ele diz assim para a turma, eu era professor de literatura. O pessoal ficou quieto, professor de literatura. E ele diz assim, e cada vez que eu mato uma pessoa nessa maldita guerra, mais longe de casa eu fico.
eu fiquei imaginando como é que essa pessoa voltaria a ser professor de literatura depois de ter matado tanta gente. E eu fiquei me imaginando assim, que eu também estava numa situação muito parecida, perdido. Aquele caminho empresarial não era o meu caminho. Até 1998, eu estava realizado como CEO de uma empresa, como presidente de uma empresa. Mas naquele período de 98 a 2006, eu estava completamente perdido. E que aquilo ali não era a minha vida. Eu resolvo então que no caminho de Santiago que eu devo vender a empresa. Voltamos então do caminho de Santiago, eu coloco isso na família. Teve um período, uma quarentena aí que eu fiquei barbudo, cabeludo, e resolvo então que eu deveria comunicar à família que a melhor decisão para mim naquele momento era vender a empresa, porque eu tinha me transformado na empresa. E para minha surpresa, quando eu comunico que eu vou vender a empresa e digo o valor da proposta que nós tínhamos, eu converso com os 2 filhos mais velhos, a minha esposa já sabia, ela concordava com a decisão, e eu comunico com meus 2 filhos e digo assim, bom, vocês vão receber uma bolada para cada um para vocês tocarem a vida de vocês. E pergunto, e o que vocês vão fazer com esse dinheiro? E para minha surpresa, o filho mais velho diz assim, não, eu vou botar uma empresa ligada à área de química, à área de tinta. E o filho mais novo diz assim, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou aplicar meu dinheiro, a hora que eu tiver 21 anos, eu vou botar uma empresa na área de máquinas tintométrica e tal. Aquilo me mexeu muito. Eu passei, então, de quinta-feira até segunda-feira, caminhando pelas praias de Florianópolis, no meio de trilhas, pensando naquilo que eles tinham me dito. E aí eu pensei em ter uma conversa com eles. Se nós temos uma empresa que hoje tem um nome nacional, uma empresa que fatura bem, que já tem uma rentabilidade boa, por que não eles tocarem a empresa então? E eu vou então nesse momento aí, eu já estava estudando filosofia clínica em 2007, eu tinha começado um curso de filosofia clínica, tinha tido uma experiência pequena na área de psicologia e fui para a filosofia clínica. E eu descubro nesse meio tempo que a pessoa que estava sendo preparada para ser a presidente da empresa, para ser o meu sucessor, era uma pessoa que não tinha nada a ver com a estrutura de pensamento da Anjo Química, da nossa empresa. E que a pessoa que mais se aproximava com a estrutura de pensamento da nossa empresa, com a alma da nossa empresa, era o filho mais velho, que nesse momento ele era gerente de marketing. E eu tive essa conversa com eles. Por que não vocês tocarem a empresa então? Por que não se prepararem para isso? Os 2 já estavam estudando, o mais velho já tinha se formado em administração, o mais novo estava cursando administração. E o filho mais velho, então, foi fazer mestrado fora do Brasil e se preparar para ser o sucessor da Anjo. Em 2011 para 2012 ele volta e começa, então, a fazer todo um trabalho de cogestor, vira diretor de marketing, e junto comigo, do meu lado, ele passa, então, conhecimento ele já tinha, ele precisava aprender um pouquinho mais de sabedoria, como tomar as decisões, analisar diversos pontos antes de tomar uma decisão. Ele já participava das reuniões de diretoria. E em 2013, então, em 29 de julho de 2013, eu transfiro, então, a presidência da Anjo para o Felipe. E dali em diante, ele passou a ser o CEO da empresa, o presidente da empresa. O que eu faço hoje? Desde 2008, eu já estava transferindo esse bastão para o Felipe e para os outros diretores. Imagina uma corrida de bastão, eu estava com uma mão no bastão, mas tinha alguém pegando já. E eu trabalhava já praticamente meio período na empresa
E eu me formei, então, em filosofia clínica, fiz todo o estágio, fiz clínica didática, acompanhamento com outro filósofo. E em 2009 eu entro de vez para um consultório e viro terapeuta. Hoje a minha especialidade é filosofia clínica para empresários, para essas pessoas que queiram mudar de profissão, que queiram parar, que queiram ir para conselhos. E tenho trabalhado a fundo nisso. Agora, no mês de outubro, eu levei 5 empresários para o Caminho de Santiago que estavam nesse processo de passar o bastão. E a gente fez um trabalho todo de terapia no Caminho de Santiago. Foi a minha terceira vez que eu fui ao caminho e foi uma experiência muito agradável. Então, vejam bem, aquele garoto que se criou naquela mini comuna, que tudo era em comum, nós trabalhávamos todos juntos na família, as mulheres, a avó, eu lembro delas levar café na roça, a gente passava o dia na agricultura. Até a chegada das Minas, a gente trabalhou muito nisso, que tudo era de todos. Com a chegada das Minas, deixou então de se focar o nós para se focar então o eu posso, eu consigo, eu sou o melhor mineiro. Aquele nosso povoado então passou a viver diferente. E eu também passei a viver diferente. Em 1986, quando eu coloco a empresa, vejam que eu retorno a viver em comunidade, nas comunidades eclesiais de base. E o mais importante da Anjo Químico do Brasil é que era uma empresa que o tópico determinante ali eram os pré-juízos, ou seja, era a religião, era o cristianismo, né, naquele momento ali. E isso começa a se perder em 1998, quando eu descubro que, embora eu pensasse como eu, comunidade, aqueles nossos colegas, quase todos na empresa, não pensavam assim, não. Eu lembro de uma fala, quando eu fui pedir, então, uma ajuda para um colega, ele disse assim, mas como assim, cara? Tu tens até uma filmadora, eu não tenho uma filmadora. Uma filmadora, eu tinha comprado uma filmadora Sony naqueles dias, para dar de presente para a família no Natal. E essa pessoa disse, não, eu não tenho filmadora, tu tens filmadora. Ou seja, eu senti que ali eu estava sozinho ali. E que tudo recaía sobre mim ali. E eu começo então a inflamar novamente o tópico 2 ali, achar que tudo dependia de mim e tal. E eu começo a perder meu caminho de casa ali. Começo a me transformar num administrador. E eu não era administrador. Nunca fui um administrador. Mas aprendi a ser administrador. E trouxe gente para me ajudar. Só que aquelas rotinas da empresa, o dia a dia da empresa, aquilo estava me matando, estava me machucando. E aonde estourava? No corpo. Estourava no corpo. As somatizações, as doenças. Eu consigo, não tecnicamente, mas eu consigo ver isso e eu me afasto da empresa quando eu volto para a música, eu volto para as trilhas, eu volto para a caminhada, eu volto para a poesia, eu volto para os artigos, eu começo a fazer programas de rádio. Ou seja, eu começo a retornar ao caminho de casa. Em seguida vem o fogo, que me faz eu me transformar na empresa. Olha só. Deixei de ser teólogo, deixei de ser administrador e eu passei a ser empresa. A empresa, as dores da empresa eram minhas dores. E a filosofia clínica, então, ela me aponta que eu precisava voltar para casa. E eu começo a voltar para casa exatamente nisso que eu estou falando. O Caminho de Santiago era uma atualização das trilhas que eu fazia no Morro do Caravaggio nos finais de semana, onde aquilo elevava a minha autogenia, aumentava o meu bem-estar. O Caminho de Santiago,
nós voltamos, eu e o amigo Manuel, nós escrevemos um livro chamado Compostela, Muito Além do Caminho de Santiago. E começamos a sair por aí a promover esse livro, a fazer palestra. Eu estava em casa, eu voltei para casa. Mas eu precisava continuar tocando a empresa, porque naquele grupo de diretores, nenhum poderiam ser meus sucessores, a não ser aquele que estava se preparando. Então, foi um período também um pouco difícil para mim. Embora a filosofia clínica tinha dado algumas respostas para mim, eu precisava continuar na empresa. Mas, em 2012, então, uma outra ruptura, eu me transformo, então, num filósofo clínico de tempo integral. Vou para consultório e hoje é o que eu tenho feito aí, trabalhado com sucessão empresarial e terapia para empresários e também para outros profissionais, principalmente da área médica. E essa é, resumidamente, a minha historicidade. Por que historicidade? Por que não história? Historicidade porque historicidade é a minha história contada por mim mesmo, é a minha história representada por mim mesmo, conforme nos diz Schopenhauer, como mundo, vontade e representação. Essas foram as pequenas pegadas desse caminho que eu trilhei nesse nosso planeta. Espero que tenha contribuído com os amigos internados. Um grande abraço, estamos juntos. Somos gratos, Beto Colombo, por sua disponibilidade e colaboração ao nosso projeto, fazendo a diferença na vida das pessoas. Beto Colombo é gente que faz. Que bela trajetória, com muitas mudanças em busca de si. E hoje, com sua formação, Beto ajuda muitas pessoas, inclusive empresários. Gostou? Então deixe sua mensagem lá na página de programação das palestras, ok? Bom, eu vou dizer de novo, se você não conseguiu assistir todas as palestras, se conseguiu, ótimo, aproveite, é isso mesmo que nós queremos. Mas se você não conseguiu, não fique tristinho, não. Você terá a oportunidade de assistir novamente, quando e onde quiser, e mais os bônus. Saiba como assistindo um vídeo que eu gravei especialmente para você. Se não tiver tempo agora, não tem problema. Você vê depois, ok? Mais uma informação importante. Lá no vídeo, você vai saber como se tornar um membro ouro e fazer parte de uma comunidade VIP secreta no Face. Assim saberá por que as pessoas me procuram para ajudá-las. Mais uma pequena informação. Durante a semana, você poderá escolher a palestra que mais gostou ou a pessoa que você mais se identificou e deixar um recadinho lá na página de programação das palestras, nos comentários. E a palestra mais pedida será reprisada no domingo. Legal, né? Isso é o nosso presente para você, ok? Até mais!